Para repercutir estes dados do Boletim Focus, converso agora com Josias Bento, sócio da GT Capital. Seja bem-vindo à nossa programação, Josias. É um prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel, muito bom dia à nossa audiência. Notícias positivas, né, no Focus dessa segunda-feira. Muito positivas, eu queria começar com a principal, a melhor delas. Queda para a projeção de inflação, estamos quase dentro das bandas de tolerância do Banco Central. Por quê e o que isso, claro, traz para a gente em termos de informação sobre o mercado financeiro? Não, maravilha. É uma notícia super positiva ali em relação à inflação, principalmente, né, a inflação de serviços, que já foi o grande calcanhar de Aquiles do Banco Central lá em 2023, quando também estava num momento de queda de juros, e aí a inflação de serviços estava um pouco acima e o governo teve que voltar ao Banco Central. Agora, né, ele vem aguardando essa inflação e ela veio caindo. Né? O IPCA 15 mostrou isso, essa queda de inflação. Esse tombo, ele me surpreendeu, falando muito sinceramente, eu não imaginava que nós sairíamos, né, de 4,70, de uma projeção de IPCA para 4,56, então isso foi bem relevante. A gente não pode se animar muito com isso, né, até para não acontecer um tombo ali na frente. Mas é uma notícia positiva, o mercado já está precificando isso, a gente viu a bolsa subindo bastante na última semana, enfim. E aí, um dos fatores que vai nos ajudar a ter uma inflação mais baixa e muito próxima ali ao teto da meta, né, vai ser o câmbio. É o câmbio ficando mais arrefecido na casa dos 5,50, 5,45. Isso nos ajuda bastante nesse ano de 2025. Perfeito. Se dá principalmente essa queda de inflação em relação ao câmbio, o que você imagina, o que está puxando um ou o outro? Quem que é o rabo, quem que é o cachorro nessa história? É o câmbio que está influenciando esses dados de preço futuro? O câmbio influencia bastante e ele está nos ajudando muito em relação a isso, né? E esse câmbio, ele não é muito pela parte Brasil, ele é muito mais pelo mercado internacional. A gente vê o dólar até contra o DXY também perdendo bastante força nas últimas semanas, e o Brasil aqui, né, aproveita bastante sobre isso. A gente ajustando mais a conjuntura econômica brasileira e principalmente a parte fiscal do Brasil, esse câmbio, Gabriel, ele pode descer um pouquinho mais ainda. E aí nos auxilia um pouco mais em relação à inflação para 2025. O que fica aqui um pouco de preocupação para 2026 é a gente entender a parte econômica e política, enfim, de ser um ano eleitoral, ter um governo que gosta de gastar um pouco mais, enfim, e a gente não conseguir manter aquela Selic que está na projeção do Boletim Focus de 12,25. A gente tendo um gasto um pouco maior e aí um déficit primário, enfim, bem provável que aquela Selic não vá para 12,25, a gente tem que manter ela um pouco mais alta para assim controlar a inflação e deixar ela nas projeções, tá? Perfeito. E que a gente vai perder muito com essa história, quando a gente olha para os dados de crescimento, cada vez mais a gente está ali próximo dos 2%, um pouquinho menos que isso para 2027. Como é que você vê esse crescimento brasileiro em jogo? Ou é um, é outro, ou a gente controla a inflação, ou a gente cresce, essa é a interpretação? Exatamente, e o fato do crescimento ele está um pouquinho mais abaixo do que até mesmo eu acredito que o Brasil poderia crescer. Esse crescimento ele vem em cima de dívidas, né? É um crescimento em cima de alavancagem. E quando isso acontece, lá na frente a gente vê o peso desse crescimento, né? Não é um crescimento mais estruturado, vamos se dizer assim. Então o Brasil cresce, ele cresce pouco e ele cresce em cima de endividamento. A gente ainda vai patinar um pouco mais até a gente ter um crescimento mais saudável e aí tendo uma inflação mais dentro da meta. E aí a gente fica naquele dilema, né? Ou a gente cresce mais ou a gente tem uma inflação um pouco maior. É o que vai fazer mais sentido? E aí a parte econômica, ela vai ter que entender o momento de Brasil e aí abrir mão de um dos lados, né? Olha, eu vou crescer mais, mas eu vou ter uma inflação maior por X tempo. E aí depois eu vou subir os juros, vou ajustar a casa e vou crescer um pouco mais sem tanta dívida e com uma dívida pública mais barata, porque hoje a nossa dívida pública ela é muito alta, dado a gente ter a Selic de 15%, né? Faz o Tesouro ali emitir a nossa dívida IPCA mais 7, IPCA mais 7,30, isso fica muito caro no longo prazo para o Brasil. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para essas projeções, e como é que fica o mercado financeiro no meio desse bolo? Com inflação menor,
notícia muito positiva. Eu já imagino, talvez, até juros menores no futuro. A gente não trouxe nenhuma projeção de corte, ainda está 15% para este ano, 12% e pouquinho para o ano que vem. Vou puxar aqui, 12,25% para o ano que vem nas projeções do Focus. Como é que fica o mercado financeiro no meio desse bolo? Crescendo menos, mas com inflação menor, o câmbio também um pouquinho menor. O que você enxerga de bolsa de valores nessa sopa de letrinhas? O mercado ele gosta bastante da previsibilidade, né? Então ele olhando para uma inflação um pouco menor, até com um juros um pouco mais elevado, a gente viu as empresas aí entregando bons resultados. Agora a gente tem a temporada de balanço, ele vai conseguir enxergar um pouco melhor o último tri. Mas o mercado ele olha isso com bons olhos, né? A gente vê a bolsa ali saindo de 120 mil pontos no início do ano, ultrapassando os 145 agora, e aí a gente tem mais o rally de final de ano, vê os serviços baixando um pouco essa inflação, tudo indica que nós vamos ter um final de ano muito positivo para o mercado financeiro, com uma Selic mais alta, mas com um rally ali com as empresas também um cenário super positivo, e eu acredito que a bolsa vai ali chegar no 147, 148, está vendo um pouco mais. E aí, o que a gente tem de positivo também em relação a isso, né? A gente viu ontem ali Donald Trump mais Lula tendo conversas. Talvez aquele tarifaço que nos prejudicou alguns meses atrás, pode ser que nos ajude agora para a gente fechar um ano ali um pouco mais saudável, vamos dizer assim, e o mercado brasileiro um pouco mais alegre. Até queria trazer um espelhamento, se puder, o pessoal da produção colocar na tela, que é a cara do Focus desta semana. Inflação de 12 meses suavizada. 4,12% na semana passada, agora 4,6%. Ou seja, 12 meses à frente, já estamos lá na casa dos 4%. Notícia muito positiva. É a 7ª semana seguida de cortes para essas projeções de inflação. Há um mês atrás, há 4 semanas anteriores, nós tínhamos 4,28% de projeção de inflação em 12 meses. Então está caindo bem. Se a gente olha, por exemplo, também para outras projeções, eu queria trazer aqui na tela o gráfico, o mapa da projeção de IPCA ao longo destes últimos meses, e é realmente gritante a diferença do começo do ano. Está aí na tela. A projeção azul é para este ano, para este 2025. A gente teve, nos piores momentos, a inflação sendo projetada pelo mercado para este ano em 5,5%, e agora estamos em 4,5%. Um ponto percentual do IPCA foi para o beleléu, foi para o saco. E eu queria entender, Josias, vocês acreditam que a gente consiga fechar este ano dentro das bandas de tolerância? E claro, isso era imaginável há alguns meses atrás, ou é a grande surpresa, talvez, de 2025, essa inflação dentro do controle, com, claro, uma taxa de juros muito dura aplicada pelo Banco Central? Não era uma previsão, né? Foi algo que surpreendeu mesmo, muito em linha com essa taxa de juros mais dura. A taxa de juros da 15%, ela faz o reflexo na inflação em torno de 3 a 4 meses após ela ficar elevada. Então, a gente está ainda pegando a inflação e a taxa de juros antes dos 15, lá nos 14,75 aproximadamente. Então, quando começar a fazer o efeito dos 15% na inflação, ela tende a cair muito mais. E esse fato de cair muito mais, eu acredito, tá, Gabriel, que a gente precisa manter essa taxa de juros até ali, vamos dizer assim, março de 2026. Para aí sim a gente olhar para começar uma queda ou até mesmo um pouco mais à frente, para a gente ver essa inflação mais perto do centro da meta, mais perto desse núcleo. Se a gente não fizer isso e já querer cortar ali em janeiro, porque a gente está vendo essa queda e essa boa queda agora, a gente vai ter um novo revés e essa inflação pode ficar um pouco mais alta, dado o cenário de 2026, né, que eu já citei aqui, de ano eleitoral, enfim, o governo vai gastar um pouco mais, então a gente segura a Selic até março ou até mesmo até maio de 2026, para que a gente tenha um final de ano ali com a Selic nos 12,25, uma inflação mais baixa, o Brasil crescendo pouco, mas crescendo dentro do que ele realmente consegue, dados esses sintomas econômicos. Conversei com o José Bento, sócio da GT Capital, sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo trabalho a você e uma boa semana. Obrigado, boa semana. Valeu, até a próxima.